Olá! Vamos começar o Mais Saudável e muito obrigada pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre hipnose, saiba como funciona e descubra o poder da sua mente. E ainda, um poderoso ingrediente que faz muita diferença na hora de preparar bons pratos. E é claro que nós vamos ensinar duas receitas saudáveis e deliciosas, criadas por um chefe. Agora, para iniciar o programa, que tal se conectar mais consigo? Fazer uma prática milenar que é o yoga. Então, prepare-se para relaxar. E se for possível, aí mesmo, onde você está, arrasta os móveis para o lado e entra na aula da professora de yoga integrativa, Luciana Bueno. Eu preparei uma série de posturas para a gente respirar melhor. Ou seja, são posturas no solo, onde a gente vai abrir a caixa torácica e se preparar para elevar o sistema imunológico. Vamos lá? Senta numa posição bem confortável, alinha a tua coluna, relaxa os teus joelhos. Une as mãos em frente ao peito e faz uma reverência a ti, ao momento. Inicia com as mãos entrelaçadas, palmas das mãos para baixo e inalando, eleva os braços para o alto. Deixa os ombros afastados das orelhas e no exalar vai baixando. Postura da meia-lua, flexão lateral. Ao inalar, retorna ao centro. Exala, expandindo o abdômen e vai ao outro lado. Repete cada postura 3 vezes para cada lado. Entrelaça as mãos, estendendo os braços atrás do corpo. É muito bom respirar fundo, buscar alternativas para manter em equilíbrio a nossa saúde mental, não é mesmo? Agora a gente segue falando aqui no programa sobre os cuidados com a nossa saúde emocional. Vamos rever uma entrevista que eu fiz com o hipnoterapeuta Marcelo Bem sobre um assunto que desperta muita curiosidade, a hipnose. Primeiro eu queria que tu falasse um pouquinho da tua formação dentro dessa área. Hoje eu acumulo em torno de 5 formações internacionais entre programação neurolinguística, hipnose clínica, hipnose clássica, hipnose não verbal, magnetismo. A gente está sempre em evolução, né? A gente não para nunca. Eu ministro cursos pelo Brasil inteiro sobre hipnoterapia. A hipnose ela foi reconhecida pelo Conselho de Medicina, Conselho de Psicologia, Conselho de Odontologia, Conselho de Enfermagem, Conselho de Fisioterapia. Com resultados incríveis a gente tem. Parece tudo muito novo, né, para a gente aqui no Brasil. Mas isso aí em 1700 já se aplicavam essas técnicas em outros países, né? Agora aqui no Brasil que está regulamentando isso, né? As pessoas sempre têm essa dúvida sobre o que é hipnose, sobre o que não é, se é algo místico, se é um controle da mente, e não é nada disso. É um processo puramente fisiológico. Então explica pra gente o que é a hipnose. Certo, eu vou explicar primeiro o que não é hipnose, porque fica mais fácil, porque a hipnose está em todo lugar. Você é um apresentador de TV, você é uma hipnotista nato. Você hipnotiza as pessoas quando estão lhe assistindo, certo? Mas assim, a hipnose ela não tem ligação com nenhum tipo de crença religiosa, não depende de você acreditar ou não, certo? Ela não tem nada de místico, não é um superpoder, não é um controle da mente. Uma definição bem bacana para a hipnose, ela é um hiperfoco, certo? Sempre que você atinge um hiperfoco, você está em hipnose. Todos nós entramos em hipnose diversas vezes ao dia. Lendo um livro, assistindo TV, ouvindo uma música,
a gente entra em um estado alterado da consciência. Então, uma definição bem bacana da hipnose, ela é um estado natural do ser humano, estado alterado da consciência, natural ou induzido com algum propósito, quando a gente vai fazer uma intervenção clínica ou vai fazer uma rotina de entretenimento. As pessoas, às vezes, elas não entendem muito bem e sentem até medo de procurar, porque elas pensam, bom, eu vou ficar hipnotizado, será que eu vou conseguir sair deste estado quando alguém está propondo isso, seja num tratamento, até no dentista, que a gente sabe que isso também pode acontecer, ou numa terapia? Certo. Essa pergunta eu diria que é a pergunta mais recorrente. Eu respondo diariamente. A pessoa me pergunta, Marcelo, eu quero fazer, só que eu tenho medo de não voltar. E eu sempre utilizo a seguinte metáfora, para você voltar, você precisa ir. Como você não vai a lugar nenhum, não existe esse risco. A pessoa, durante uma sessão de hipnoterapia, ela está sob o controle o tempo todo, ela está ouvindo o tempo todo, ela tem total controle. Ela não vai fazer nada que ela não queira, ela não vai revelar um segredo, por exemplo, as pessoas têm medo. Você, em uma sessão de hipnose, durante um transe hipnótico, você não faz nada que vá contra os seus valores éticos, físicos e morais. Não existe risco algum dentro da hipnose. A hipnose, ela pode, então, assim, mexer com estruturas profundas da nossa mente? Muito, muito. A hipnose hoje é reconhecido pelo Conselho de Psicologia e de Medicina como técnica das mais assertivas para transtorno de síndrome de pânico, ansiedade, depressão. Para fobias é incrível, incrível. Para fobias, a gente resolve uma fobia em uma sessão, em 2 sessões, uma fobia. Então, Como é que funciona? É muito rápido. E como é que funciona, por exemplo, uma sessão? Vamos falar especificamente, então, da fobia. Certo. Primeiro passo, a gente vai identificar essa fobia, que existe a fobia e, às vezes, a fobia vem acarretada a um trauma, né? Mas vamos pegar uma fobia bem comum. A fobia mais comum de todas é a glossofobia, que é medo de falar em público. Você não tem ideia quantas pessoas sofrem com isso, né? A pessoa tem um bom potencial, tem uma capacidade incrível de ter um resultado bacana na vida, só que ela se comunica mal. Se ela tiver que ler um texto ou uma entrevista de emprego. E o que acontece? A fobia, ela dispara uma reação vagal, nosso sistema nervoso autônomo, né? Nosso sistema nervoso central. Então, quando ela vai falar em público, pela jugular ela dispara adrenalina, o cortisol, o açúcar do fígado dispara, então as mãos vão transpirar, o nó na garganta. Então, existe uma reação fisiológica por trás disso, né? Então, como que a hipnoterapia trabalha? Para a gente, tudo que importa é o estado atual e o estado desejado. Nem sempre a gente investiga a causa. Para mim, o que importa é que, a partir de hoje, você não tenha esse transtorno. Então, a gente desarma esse gatilho fisiológico, né? Existem diversas técnicas, existem induções elegantes, que a gente pode fazer uma indução, só eu conversando com você, você entra em transe. Pode ser uma indução por fascinação, pelos olhos, uma quebra de padrão. Aí a gente faz a indução, o relaxamento é muito tranquilo, muito tranquilo. A pessoa simplesmente fecha os olhos e existe toda uma técnica, né, que a gente aplica. Conversando, por exemplo, você pode entrar em hipnose. A gente usa pressuposições, ambiguidade, confusão mental, um monte de armadilhas que o cérebro vai sobrecarregar e ele vai desligar o consciente que a gente quer, né? O córtex pré-frontal que a gente chama. A partir daí, a gente vai identificar aonde está essa fobia. Essa fobia, ela sempre tem uma reação daqui do pescoço até embaixo, uns 2 dedos abaixo do umbigo. Existe uma reação vagal aqui no sistema nervoso autônomo, pelo nervo vago. Então, essa fobia, ela tem um movimento. Pode ver, a pessoa fala assim, eu tenho uma coisa, uma angústia. Ela sempre fala assim. O corpo da gente fala o tempo todo, né? E a gente aprende a ler isso. E a gente acha onde está esse gatilho e desarma. Nossa mente trabalha da seguinte forma. Sempre que acontece então, sempre que eu preciso falar em público, eu fico nervoso. Sempre que eu vejo uma barata, dispara isso aí. Daí vai disparar adrenalina, o cortisol, as mãos vão suar, a respiração fica ofegante. É muito parecido com o que acontece com uma pessoa que sofre de ansiedade. Né? A ansiedade, ela altera a respiração, os batimentos cardíacos, e tudo porque parte de um processo imaginário. Ela está pensando no amanhã,
ou no que aconteceu, ela não está no aqui e agora, quem tem crise de ansiedade. Todos nós somos munidos de todas as ferramentas necessárias, tanto para criar os nossos problemas como para resolvê-los. Muito obrigada, foi um grande prazer ter conversado contigo. Certo, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui no seu programa, sou seu fã. E desmistificar a hipnose é uma das minhas missões. Sim, é uma terapia que é reconhecida pela ciência, então a gente só tem que usufruir desse método, dessa terapêutica. Muitíssimo obrigada. Obrigado, eu que agradeço. E agora vamos para o nosso quadro Espaço Saúde para saber mais sobre um problema que é bem comum nesta época do ano, intoxicação alimentar. E quem fala sobre esse assunto é o médico gastroenterologista César Elias, chefe do setor de endoscopia do Hospital Divina Providência. As intoxicações alimentares são doenças transmitidas pela ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas, na maioria das vezes por bactérias, vírus ou parasitas ou até toxinas produzidas por esses micro-organismos. No verão elas são mais comuns, então nessa época é necessário a gente redobrar a atenção, porque os alimentos têm uma capacidade de resistir e de durar sem iniciar a sua degradação menor com as temperaturas altas, porque os micro-organismos conseguem se reproduzir de uma forma mais acelerada. Então a gente tem que pensar assim, alimentos perecíveis de um modo geral podem causar intoxicações alimentares, sobretudo então ovos, leite derivados, os alimentos crus, as carnes, tá? Frutos do mar são também alimentos comumente relacionados a essas intoxicações e que merecem a nossa atenção especial nesse período do ano. Os sintomas, então, é importante a gente prestar bastante atenção, porque os sintomas eles são muito inespecíficos. Então, diarreia, dor abdominal, náusea, vômitos, eventualmente febre. Nos casos mais graves, então, que a gente está pensando já que pode estar causando uma desidratação, que a pessoa tem muita diarreia ou vômito, a gente pode começar a sentir boca seca, tontura, mal-estar, dor de cabeça. Então, isso são sintomas que tem que fazer a gente pensar que, pode ser que esteja relacionado a uma intoxicação alimentar. Então, os cuidados para prevenir estão relacionados, sim, a essa questão de higiene e de conservação dos alimentos. A gente sabe que lavar as mãos evita contágio por vírus e também evita e reduz muito a intoxicação alimentar. Mas a higienização dos alimentos, assim como uma boa preservação, então manter refrigerado, cuidar a validade do alimento, tem alimentos que após abertos não podem permanecer muito tempo para ser ingeridos. E quando a gente está na rua, dá preferência para alimentos que a gente sabe a procedência. Então evitar, ter muito cuidado na questão das praias ambulantes, em que a gente não sabe exatamente como está sendo conservado ou qual é a origem daquela água. Outro cuidado interessante tem a ver com o nosso dia a dia na nossa casa, que é aquele alimento que sobrou na refeição. Assim, quanto tempo eu posso ingerir? Não se sabe bem ao certo, mas é importante que, na dúvida, não faça a ingestão desse alimento, porque mesmo em condições adequadas de refrigeração, o alimento vai evoluir para a proliferação de bactérias e uma possível causa de intoxicação alimentar. Então fique ligado, o verão merece muita atenção nossa e que a gente consiga evitar essas doenças, sobretudo com a prevenção. Obrigada, ficou aí então o recado. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora vamos falar de um ingrediente poderoso que transita muito bem entre saladas, carnes, massas e muito mais. Eu estou falando do azeite de oliva extra virgem. E aqui no Rio Grande do Sul, a produção está em alta. São 34 marcas que podem dar muito sabor na sua receita. Azeite na salada ou para cozinhar. São muitas receitas, mas na hora de comprar é preciso saber como fazer a melhor escolha.
é importante que se compre um azeite de oliva que seja realmente extra virgem. Procurar sempre um produtor mais próximo, uma safra mais próxima, um azeite mais novo do Brasil, por exemplo, que está produzindo azeites bons, assim como azeites dos vizinhos aqui da América do Sul, Chile, Uruguai, Argentina. Muitas vezes é melhor do que comprar um azeite europeu que demora 2 a 3 anos para chegar aqui. O azeite, digamos assim, ele deveria durar no máximo 1 ano e meio. No momento que se obtém um bom azeite, conseguir conservar ele da melhor maneira possível, deixando ele longe do calor, da luz, né? Porque um dos maiores problemas é a oxidação do azeite, que causa um problema sério que é o ranço, né? E cada problema que se tem no azeite de oliva acaba diminuindo essas vantagens, digamos, saudáveis do azeite de oliva. Agora que já sabemos como preservar as propriedades nutricionais do azeite de oliva, vamos saber quais são os benefícios para a nossa saúde. 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem por dia, né, nos beneficia muito na prevenção e na manutenção da saúde, né? Pode-se citar as doenças coronarianas, processos inflamatórios, né, diabetes, além de doenças como Alzheimer. Já se sabe que o azeite de oliva é um grande aliado, né? E sem deixar de citar, claro, o combate aos radicais livres, né, e ao envelhecimento. Apesar de recente, o mercado brasileiro de azeite de oliva é promissor e está crescendo. No Rio Grande do Sul, são 330 produtores de azeitonas e mais da metade das marcas produzidas no Brasil. A ideia é que daqui para frente a produtividade do Rio Grande do Sul cresça e cresça muito, porque não só porque as árvores vão ficando maiores e elas aumentam a produção, como novos olivais, novos pomares começam a entrar em produção também. A qualidade do azeite extra virgem produzido no Rio Grande do Sul é medida por um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E aqui na capital já existe há 1 ano a Feira do Azeite. É uma oportunidade para deixar os produtores gaúchos mais perto dos consumidores. A gente não sabe que os azeites que têm prêmios na Europa aí não são conhecidos pelos próprios gaúchos, né? Então é uma chance até de quem não conhecer. E que tal aproveitar os benefícios do azeite de oliva e preparar bons pratos? O chefe de cozinha Moisés Basso mostra agora o passo a passo de 2 receitas deliciosas e saudáveis. A primeira receita que a gente vai fazer é a salada funcional de quinoa. Olha aí os ingredientes: 2 xícaras de quinoa, uma bandeja de espinafre, meia xícara de chá de suco de laranja, 1 colher de chá de cúrcuma, 1/4 de xícara de vinagre de arroz, 1/4 de xícara de suco de limão siciliano, meio molho de cebolinha, 1/4 de xícara de azeite de oliva extra virgem, 2 dentes de alho e sálvia fresca a gosto. Então a gente vai cortar o espinafre, vamos cortar ele grosseiramente. Então vocês vão pegar uma frigideira e colocar um pouquinho de azeite de oliva para iniciar ali o cozimento, tá? Um pouquinho de azeite de oliva e alho picado, então não maior do que isso, quanto mais picado melhor, e deixo dar uma refogada aqui no alho, só cuidando para ele não queimar. Levantou, começou a borbulhar o alho, já como eu disse, para não deixar aqui, não aquecer demais. Vou colocar o espinafre que a gente tinha picado. Vou colocar aqui um pouquinho do suco de laranja. Então, como vocês estão vendo aqui, eu tenho 2 dentes de alho picado, eu já coloquei ele picado aqui dentro. E vou utilizar algumas folhas das ervas que eu tenho aqui, mas a erva que eu vou utilizar é a sálvia aí pra gente fazer nessa receita. Ó, peguei aqui algumas folhinhas, vou colocar elas rasgadas aqui dentro, né, para facilitar. Posso botar um fiozinho de azeite aqui, de oliva extra virgem, e vou
macerar. Então tá pronto aqui, né, a nossa pastinha que a gente fez aqui, ó, de alho e sálvia. O que eu vou fazer agora? Misturar os ingredientes que a gente vai temperar a quinoa, que é azeite, vinagre de arroz, suco de limão e vou colocar essa pastinha agora aqui. E agora vai cúrcuma, umas 2 colheres aqui, chá, e cebolinha, tá? Vou botar um pouquinho de cebolinha verde. Tá pronto aqui o nosso temperinho aqui pra gente usar aqui na nossa salada. Então vamos juntar agora nossos ingredientes. Então a gente tem aqui o nosso espinafre que a gente tinha refogado, o nosso molho que a gente vai temperar a salada. Nós temos aqui a quinoa, que eu cozinhei com água, então vou botar aqui nossa quinoa. Vou misturar aqui nesses ingredientes. Pode botar um pouquinho de sal marinho, né? Sal marinho aqui nesse molho, tá? Vou misturar um pouco. Vou botar aqui na salada para dar um tempero e depois eu vou decorar em cima do prato um pouquinho, tá? Tá pronto para a gente servir num prato bacana agora. Então posso colocar aqui a salada. Aí eu posso usar umas florzinhas aqui de agrião. Uns brotinhos de beterraba. Do nosso molho, né, aqui por cima, pelos lados aqui, para compor o nosso prato. Então aqui está a nossa salada de quinoa. Então nossa próxima receita depois da salada é um arroz que a gente vai saborizar, quer dizer, 2 tipos de arroz, um arroz basmati e um arroz selvagem. Seguem os ingredientes então do arroz que a gente vai saborizar agora. 2 xícaras de arroz basmati já cozido, 2 xícaras de arroz selvagem também já cozido, uma cebola roxa, 2 dentes de alho, 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, uma bandeja de cogumelos frescos, um bulbo de alho poró, meia xícara de tomate picado, 2 xícaras de ervilha, um pouco de salsa e vou picar aqui. Agora a gente vai pro fogão. Vou colocar o nosso azeite, né? Aqui. Cebola roxa picada. Ah, não tenho cebola roxa. Posso usar cebola branca? Pode usar também. Alho picado, né? Um pouco do alho aqui. Refogou já um pouco dos nossos temperos aqui. Vou colocar o alho poró, que a gente já tinha fatiado ele, né? Coloco ele aqui também, para dar uma refogada. Agora é o momento do nosso cogumelos, tá? Um pouquinho de sal. Ervilha. O arroz selvagem, vamos colocar um pouco já desse arroz selvagem aqui. O arroz basmati. Cebolinha. Bastante temperos. A salsa nossa, que a gente picou. Salsa. E tomate, tá? Vou botar o tomate por último para que ele se mantenha ainda em alguns pedaços para a gente ter um arroz bem colorido aqui. Um pouquinho de sal. Já vou desligar o fogo. Eu quero os temperos bem frescos aqui, né? E dou a última misturada aqui para misturar o sal que eu coloquei. E tá pronto o nosso arroz.
como eu disse, ele pode ser um acompanhamento, mas vou colocar aqui para a gente registrar. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite, né? Vou colocar umas folhazinhas aqui de um manjericão roxo. Então tá aqui o nosso prato, né? Com todos os dois tipos de arroz basmati e arroz selvagem e todos os temperos e legumes que a gente colocou aqui, né? Junto com os cogumelos. Então, olha, ficou um prato super colorido. Quero ver vocês fazerem em casa e nos marcarem aí nas redes sociais. Tá? Então, muito obrigado pelo convite, Laura, e até um próximo programa, se Deus quiser. Delícia! Muito obrigada! E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é bem fácil. Só entrar no canal da Band no YouTube. Nos acompanhe também no Instagram e na página da Band no Facebook. E você ainda pode me seguir no Instagram, @LauraMedinaSaúde. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!